povo de Deus. Graça e paz a todos. A você que está nos assistindo do YouTube, Facebook, Instagram. Deus abençoe sua casa. Em nome de Jesus. Vocês estão felizes? Aos visitantes que estão nos visitando, se sinta-se em casa, né? O casal aqui. Vocês que são aqui da igreja, quando quiser comprar um tempero, legumes, tá aqui o irmão de Frama, esqueci o nome dele. Rony. Pode procurar ali. Não é longe, não é muito perto, mas tem um ponto de identificação do lado do Que Preço. Amém? Então passa lá e compra alguma coisinha no comércio do nosso irmão aí. Amém? A irmã que está ali atrás, que já nos visitou algumas vezes, se sinta assim em casa. Shelinha está ali. Deus abençoe também. Abra suas Bíblias em Mateus. Eu acho que hoje eu vou suave, viu? Mas não para a pregação, mas porque ela estava ali batendo a bateria. Vira ele um pouquinho para aqui. Só um ar. Mateus 23. Ontem tivemos aqui uma reunião poderosa no ministério. Deus agiu poderosamente. Foi muito bom, amém? Todos abriram Mateus capítulo 23. Fala assim para o seu irmão, Deus vai falar com você. Aleluia, Jesus. Tu és bom. Todos acharam? Quem achou, diga eu achei. E o texto diz assim: e a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está onde? O qual estais nos céus. Vou repetir: a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Amém? Feche seus olhos. Espírito Santo, nos conduz diante dessa palavra, para que possamos entender aquilo que o céu quer falar ao nosso coração. Pai, perdoa nossos pecados, nossas falhas. Perdoa muitas vezes, Senhor, a nossa inverdade para com o Senhor. Nós queremos nessa noite te dizer que nós necessitamos de Ti. Vem sobre esse ambiente, esse lugar é teu. Faz o que te aprai. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar. Se você tiver celular, se você puder botar no modo avião, eu te convido a você colocar nesse lugar. Amém? Para que nada possa roubar o sentido de você entender a palavra de Deus. Amém? Porque o segredo de estar em um ambiente como esse, em um ajuntamento, não é a gente pedir, é a gente entregar a Deus tudo aquilo que nós temos. Primeiramente, o nosso coração, que é o que Ele espera de mim e de você. Quando a Bíblia cita coração, na maioria das vezes, ela não cita o coração de carne, um coração que bombeia o sangue para levar oxigênio aos órgãos. A Bíblia não está falando desse coração. A Bíblia está falando do coração do entendimento. Porque é o entendimento que vai fazer você viver um dia melhor após o outro. Mas se nós olharmos um dia após o outro, nós vamos ver que tem dificuldade todos os dias. Por quê?
Porque nós vivemos de um ambiente chamado planeta Terra. Esses dias Israel está chorando por causa de uma guerra, ao qual Israel não provocou essa guerra. Israel, por mais que tenha todo equipamento de guerra, mas é um país que quer totalmente estar em paz com os outros. E por estar em paz, alguém sempre quer perturbar alguém que está em paz. Você já observou isso? Todas as vezes que nós estamos em paz, o cão, Satanás, envia alguém para tentar tirar a gente da nossa paz. E para a gente viver uma paz que Jesus disse que o mundo não tem para nos dar, é que nós precisamos entender a vontade dele. A palavra dele é suficiente para o homem. Porque a palavra ela quebra orgulho, a palavra ela quebra a inverdade, a palavra de Deus ela quebra a mentira. A palavra de Deus nos coloca em um lugar chamado Filho de Deus. E é por essa palavra que a igreja de Cristo, quando eu digo igreja, eu não estou dizendo essa igreja, estou dizendo todas as igrejas que se diz do Evangelho de Cristo, precisa ser filho de Deus. E ser filho de Deus não é você levar o nome, eu sou daquela igreja. Ser filho de Deus é alguém que leva a palavra de Deus. Sabe como? Como você está vivendo. Ou seja, como as pessoas lhe veem. Isso vai demonstrar se verdadeiramente você é filho de Deus. Porque o comportamento revela de qual Deus você pertence. De qual pai você é filho. Você já observou isso? Observe. O reino de Deus, ele é convidativo. Mas ele não é um reino que invade. Ele é um Deus que espera nós colocarmos ele dentro de nós. E outro reino, ele é invasor. A Bíblia diz que ele é invasor. Ele se aproveita dos sentimentos, emoções que as pessoas estão vivendo, seja ela bom ou ruim. Se ela não estiver no lugar de equilíbrio, outro reino vai entrar dentro de você. É por isso que a gente não pode só viver tempo só glorificando, alegrando. Por isso que a Bíblia diz, é melhor vigiar. Vigiar e orar. A Bíblia não só manda a gente orar, a Bíblia manda a gente vigiar e orar. E diante desse texto de Mateus, ao qual coloquei o tema, o que é um pai espiritual? Porque o texto que nós acabamos de ler agora, o próprio Jesus está deixando bem claro: a ninguém sobre essa terra não chameis de pai. Parece que Jesus está confuso quando Jesus fala a respeito disso. Por quê, irmão? Porque todos nós que estamos aqui nascemos de alguém. Primeiro de Deus, porque todos nós fomos gerados por Deus. Depois nós tivemos os nossos pais biológicos. E Jesus entra em um versículo do capítulo 23, versículo 9, dizendo: a ninguém nessa terra nos chameis de pai. Parece que Jesus confunde tudo. Como é que eu não vou chamar meu pai de pai? Se ele é o progenitor da minha vida. Só o que está acontecendo nessa passagem, que é um grande ensinamento, eu, se eu fosse você, lia ele todinho dentro da sua casa. É um texto que eu amo, porque Jesus ensina, deixa bem claro a verdade do reino do Pai. Como um cristão tem que viver, como alguém não pode ser roubado nas emoções, como alguém tem que estar vigilante para saber se está sendo direcionado certo no Evangelho de Deus. É um texto que eu amo, é o capítulo 23, porque fala dos sacerdotes, fala da ovelha, fala dos filhos, fala de dízimo, fala de oferta, fala de tudo em um só capítulo. Vocês estão comigo? Então, o que é um pai espiritual?
O ministério apostólico, ele vive a paternidade. E por causa desse versículo, não chameis ninguém de pai. É uma confusão que muitas pessoas provocam dentro de si, ou alguma religião que não aceita que chame ninguém de pai. E eu quero te ensinar nessa noite. Eu quero fazer com que você entenda quem é o Deus Pai, quem é o Pai biológico e quem é o Pai espiritual. A primeira razão do que Jesus está falando nesse contexto, a ninguém não vos chamei de pai, é porque os fariseus naquela época se apossaram da paternidade. E por eles se apossarem da paternidade, eles desvincularam as pessoas de entender que só um é o verdadeiro pai. Aí Jesus, você sabe que ele gosta de quebrar a mesa, né? Ele gosta de virar a mesa. Quando Jesus vê algo que está tudo errado, algo que saiu do princípio, algo que está defamando, algo que está desalinhando, algo que está gerando confusão, Jesus vem e vira a mesa. Não para querer criar uma confusão, não para querer criar uma contenda, não para querer brigar com ninguém, somente só para alinhar o que é certo. Aí Jesus abre a sua boca dizendo: a ninguém sobre essa terra não chamei de vosso pai. Qual foi a característica dos fariseus? A característica deles era desvincular as pessoas de se aproximar de Deus e ficar escravo deles. Para não perceber que estava escravo, eles utilizavam o quê? A palavra. Mas a própria palavra diz que ela tem um poder de dar vida e gerar morte. Então ele estava gerando dentro de um povo que Deus escolheu dentro do Egito, que ele escolheu como sua nação, como filho. Então Jesus revela o coração do verdadeiro pai e a dizer para os fariseus e aquelas pessoas que estavam naquele lugar que estava errado, equivocado o que estava acontecendo. Ou seja, estava fora do princípio. Jesus não está querendo desvincular que ele deixou a paternidade. A paternidade existe. Mas porém, irmão, ela não pode ser desvinculada, anular Deus e só ser um homem, ser um pai espiritual. E há uma grande confusão. E eu estou te dando um ensinamento hoje. Para quando alguém perguntar: por que você chama o pastor de pai? É tão simples, você vai entender hoje. A palavra pai, no latim, é patri. No grego, deixa eu lembrar aqui, para não falar o nome errado, paiomé. Todos elas têm um sentido. A palavra papa, quando você fala papa, você está dizendo pai. Você sabia disso? Quando você chama um padre, você está dizendo para ele pai. E o papa ainda tem moral, porque quando você vai estudar é papai ou pai. A palavra pastor é um guia, pai espiritual. Está conseguindo entender nessa noite? Se não entender, você termina o culto e me pergunta, porque eu quero que você saia daqui entendido. Porque na mente de muitas pessoas não entende o que é uma paternidade espiritual. Tem pessoas que dizem: não, meu pai é fulano de tal. A paternidade espiritual, ela não pode ser equivocada de anular o seu pai biológico. Se uma paternidade dessa existir, não é de Deus. É uns fariseus querendo anular a paternidade do seu pai verdadeiro, biológico, por um pai espiritual que é o seu guia. Não existe. O pai espiritual, ele trata da sua vida espiritual. Ele pode também até agir na sua vida biológica, mas ele sempre vai dizer para você: mas eu não sou seu pai biológico.
para que você nunca permita seu coração se perder do alinhamento do seu pai biológico que te gerou através de Deus, do que seu pastor, ou padre, ou papa. Porque ele só é seu pai espiritual. Vocês querem saber por quê? Porque Deus não está na terra. Então Deus deu um homem, segundo o coração dele, para guiar você, como se fosse o verdadeiro pai. Então é isso, irmão, que nós precisamos entender. Por isso que Deus, ele não é Deus. Deus é pai. Quando você diz Deus, a palavra Deus foi tirada de 4 letras ou 5 letras, que chegou Emmanuel, Deus conosco. Mas não significa que é o verdadeiro Deus. Pastor, você está me deixando doido? É? Não. O próprio Deus diz: o meu nome não ficará na boca de pecadores. Então os teólogos, os grandes estudiosos da Bíblia, eles se aproximaram de algumas letras para trazer o nome Deus. É por isso que é melhor você chamar Deus, não de Deus, mas de Pai. Porque Ele é o gerador de tudo da terra. Só pode ser pai alguém que gerou alguma coisa. Se alguém fez essa cadeira, você, se for estudar, alguém que fez a Tramontina, ele é o pai das cadeiras que tem o nome Tramontina, das facas Tramontina, porque foi criado por esse pai, que é o pai da Tramontina. Se você procurar o nome Lava-Sec, o que lava sofá, você vai encontrar eu, porque eu sou o pai da Lava-Sec. Apesar que teve falsificadores que pegaram o meu nome primeiro, Lava-Sec, botaram um nomezinho diferente lá e confundiu, roubou até meus clientes. Mas Jesus está dizendo: não se preocupe com isso, você vai cuidar do meu povo. Tudo tem um pai, amém? Quer ver, as mulheres vão gostar agora. Fala, diz, fala a Deus. Quando você faz uma torta ou algo novo que você chegou lá e incrementou alguma coisa, ficou gostoso. Quem foi o pai daquilo? Rose. Ela inventou agora a calabresa com queijo e uma batata frita em cima. Quem é o pai? Rose. Se você faz uma unha e você chega lá: vou dar um toque final, isso vai ser minha marca, só dá um risco no meio. E se virar moda, quem foi o pai? Rose não. Quem fez a unha que deu um risco. Porque tem várias pessoas que fazem unha. Tudo vai ser Rose? Amém, irmão? Você está conseguindo entender? Tudo que é gerado foi um pai. Eu não sei quem fez essa flor, mas se você foi seu Antônio, quem estava comigo foi Eduardo. Um galinho desse, foi você, não foi, Lulu? Um galinho desse. Quando a gente apareceu, quanto é um galinho desse? R$300. Esse pai é caro que inventou essa folha. Mas graças a Deus a menina conseguiu pela equivalência, saiu mais barato. Bem mais barato. Mas tem um pai. Tudo que se cria tem um pai. Então quem criou tudo? Quem criou as ideias? Quem criou a sabedoria? O próprio Pai, que é conhecido por alguns como Deus. Eu não conheço Ele como Deus, eu conheço Ele como um Pai. Tem dias que Ele me mima, tem dias que Ele me confronta, tem dias que Ele quer que eu perca o meu sono. Eu não gostei. Ele: é assim mesmo, amanhã você dorme mais. Porque é Pai. Pai não bota os filhos no colo direto, sabe por quê? Porque num baianês ele vai virar frouxo ou frouxa. O pai, ele tem um poder de confrontar o filho. A mãe tem um poder de proteger. A mãe: não, meu filho, não sai de casa não. Enquanto o pai está: olha aí pro mundo, ó, um dia você vai estar lá fora, vai comprar pão, vai jogar bola, vai ser jogador, vai ser advogado. Para de fazer isso com o menino vai ficar sempre com a gente. A mãe. Enquanto o pai está dizendo: cresça logo para me ajudar. Você está entendendo? Está entendendo aí? As mães tudo dá risada. É assim mesmo, pastor.
A gente nunca quer deixar o filho sair de casa. Amém? Vocês estão comigo? Então uma palavra pai, no grego é paiomé, no latim, padre. Então aprenda uma coisa, toda vez que você falar padre, você está dizendo pai. Se você falar papa, pai. Se você falar pastor, pai também. Tem alguma dúvida? O ministério apostólico só fez dizer para você, existe um pai que você chama já de pastor, mas ele é um pai espiritual. E você tem que entender a não confundir essa paternidade nunca no seu coração. Se você tiver em algum ministério que um líder como eu te exigir algo que nem seu pai te exigiu, aferir algum princípio na sua integridade moral, física, ele está quebrando um princípio de Deus. Porque ele só pode direcionar você, só pode levar você no caminho do espiritual. Ele tem que te proteger espiritualmente, ele tem que te guardar espiritualmente, ele tem que fazer você avançar espiritualmente, para que você não seja ferido, para que você não perca o foco, mas que você viva diante de um pai verdadeiro, a paternidade original. Isso é um pai espiritual. Então, por ser pai espiritual, também ele vai ter que representar os sentimentos de Deus. Onde todo mundo que está em volta de você está dizendo, eu te entendo. O seu pai espiritual vai olhar como o olhar de Deus. Ele vai dizer, eu não te entendo. Só você lembrar no dia que Jeremias ficou caído. Ele disse, Jeremias, fica de pé. Porque eu não falo com homens caídos, prostrado, vitimismo. Eu não falo com esse tipo de pessoas. Um pai espiritual vai falar coisa que seu pai biológico muitas vezes não vai ter coragem de falar. Mas porque ele te ama. E seu pai biológico nunca vai falar por você, porque ele não conhece essa área espiritual. Ele só conhece a área biológica, como ele te formou, o sentimento de pai que não quer que você sofra, com medo de você enfrentar as tribulações, a tempestade, os embates, enquanto seu pastor vai dizer, em frente. Enquanto seu pai muitas vezes vai dizer, não vá não, porque eu estou vendo que pode acontecer algum mal. Enquanto seu pai espiritual vai dizer, vai. Vai, Gideão, com tua força. Crê somente nele e tu verás a glória do Senhor. Ele vai te encorajar. Quando você voltar, você vai dizer, deu certo. Mas sempre lembre, ele é seu pai espiritual. Seu pai biológico não tem para te dar, porque é uma área que ele não conhece. Então você tem que saber entender também essa parte. Não é porque você venceu com a paternidade espiritual, você vai dizer, agora tudo é com esse pai espiritual. Não! Você tem seu pai biológico. Mesmo que tenha alguns pais que é ruim com os filhos. E por que a gente entende isso? Ele só é ruim porque ele também só está dando o que ele recebeu. Ele não tem o que você tem, o conhecimento de hoje. E quantas pessoas que eu tratei de 60, 70 anos, 40 anos, que sofria porque o pai fez algo nele, sofria porque o pai desde pequeno botava para trabalhar, mas o pai fez aquilo que seu pai ensinou, porque o que seu pai biológico recebeu dos seus pais antepassados, passou para eles. É por isso que um ferido sempre vai ferir, mas um curado, ele vai curar. Tem pessoas que até hoje, ficando velha, tem uma crise dentro de si na alma, porque não conseguiu entender que aquele pai muitas vezes deu uma surra fora do normal. Não foi porque ele não gostava de você, é porque um dia ele apanhou daquela forma, e ele entendeu que aquela forma resolveu ele. Então ele só está fazendo com que você entenda que aquilo que resolveu ele também vai te resolver. Mas não resolve, porque cria uma dor emocional, psicológico. E a Bíblia chama isso de trauma. No grego é traves.
algo que foi marcado em você, que alguém te fez. Você está comigo? É por isso que nós precisamos entender esse contexto de Mateus 23, 9. A ninguém não vos chameis de pai. Você tem um pai. E ele te ama desde a fundação do século. A palavra teknó no grego é chamada de filhos. A palavra também, ruiós, é chamada de filho. Só que tem a diferença nessas duas conexão chamada de filho, que é teknó e ruiós. A palavra teknó é alguém que é filho pelo simples fato de ter nascido pelaquela paternidade. Um exemplo. Eu não vou pegar nem Eloá, vou pegar David. David, ele não tem um conhecimento ainda de quase nada do que é certo, do que é errado. Eu estava tocando a bateria, ele estava dizendo, João, deixa ele aí, que ele estava sentado, você está sentado, está calminho? Deixa aí, o problema está gritando, pega ele. Mas ele está sentado, ele está me olhando, dando risada, sentadinho, deixa ele aí, mas João não estava ouvindo, aí Rose já veio, pegou o Josi, aí eu, deixa ele aí. Aí ele deu risada para mim, obrigado, viu? Você me ajudou. Amém? Esse é o filho simples, porque ele é nascido de ter fato, nascido de um pai e de uma mãe. Esse é o filho teknó, porque ele é conhecido como filho imaturo, não sabe o que é certo e errado. Esse é o filho que vai aprender a saber o que é uma paternidade, o que é um pai para ele, o que é uma mãe para ele, o que é um tio. Ele vai conhecendo conforme ele vai crescendo, porque ele é um filho simples, um filho nascido de pai e mãe. A palavra filho, ruiós, que a Bíblia chama, é um filho já maduro, que aprendeu a obediência pelas coisas que sofreram, aprenderam a ser filho de caráter, porque resolveu obedecer a palavra da paternidade nos seus processos de dor. Alguém que fica maduro não é alguém que não passou processos na vida. Só pode ser maduro alguém que passou por processo na sua vida. Quais são esses processos? Para ser esse filho ruiós, esse filho de maturidade, é alguém que foi defamado, é alguém que foi caluniado, é alguém que foi passado a rasteira, é alguém que foi decepcionado, é alguém que sofreu por algum danos que fizeram, é alguém que em algum relacionamento pensava que tinha aliança, essa aliança partiu. É alguém que confiava em outra pessoa, que dava até sua vida pelaquela pessoa, e aquela pessoa traiu. Mas com suas dores, com seus embates, com suas lutas, entenderam que se formaram um filho ruiós, um filho de maturidade. Porque quando você classifica o filho simples, que é o teknó, para um filho ruiós, você vai ver que o filho teknó, ele não conhece nada da vida ainda. Sabe como é um filho teknó? É quando alguém te pega, você te coloca em alguma área que você nunca viveu na vida, você fica assombroso, você viu? O que é isso? Pega e você coloca em uma área que você nunca imaginou fazer ou estar. Você fica preocupado, assustado com aquilo. Aí sabe como é que prova que ele é o teknó? Ele desiste. Não dá para mim não. Ele desiste, porque ele não consegue entender a voz da paternidade. Ele prefere desistir do que enfrentar. Você viu Davi? Se você me perguntar qual foi a guerra que Davi brigou com os filisteus antes de ser rei, nenhuma. Mas qual foi a experiência dele?
brigou com urso e leão. Enquanto tinha um exército de imaturidade, tinha um jovem com maturidade. Quando tinha alguém querendo desistir, querendo paralisar, querendo dizer, não vamos para essa guerra não, senão a gente vai perder, tinha um filho que obedeceu o pai constantemente. E sabe qual era a obediência dele? Cuide da ovelha para os leões e o urso não comer ela. Você tem que ser um filho obediente. São 99. São 99 não, são 100. Mas se perder uma, vá pegar. Porque o pai deu a conta certa, exata. E esse filho tinha de entender o que o pai estava falando. Então no dia que ele chegou lá naquele confronto, esse filho estava preparado, porque ele era um filho runhós. Esse filho runhós estava cheio de maturidade. Mas quando as pessoas olhavam para ele, via ele franzininho, via ele um menino parecendo que era bobo, mas não sabia o leão que estava dentro dele de Judá. Aí ele disse: quem é esse conciso que está confrontando o Deus de Israel? Tentaram dar a armadura de Saul. Ele disse: nunca lutei com isso, não dá para mim. A minha luta é um estilingue e pedra. Porque ele não desistiu. Você está comigo? A Bíblia vai dizer em João 8,32: conhecereis a verdade. Quando nós conhecemos a verdade, dúvida não pode entrar. Paralisação em nosso coração não pode entrar. Porque Deus, Ele é fiel pelo aquilo que Ele falou. Conhecereis a verdade. O que liberta o homem não é um culto. O que liberta o homem é o que ele entende de Deus e coloca no seu coração, que é a sua consciência, o seu psique. O que liberta o ser humano de algumas áreas que são escravos é o que ele aprendeu de Deus, o que ele entendeu de Deus, para ele não viver mais como um filho tecnó. Aquele filho simples. Abra comigo em Romanos capítulo 8, versículo 15 e 16. Aleluia, Jesus. Romanos capítulo 8, versículo 15 e 16. Quem achou, diga glória a Deus. Quem não achou, diga eu quero dar glória. Então acha aí em nome de Jesus e dê sua glória. Aleluia. Aleluia. Ele está aqui na casa. Paulo vai começar a dar um grande ensinamento da paternidade. Por que a paternidade existe, pastor espiritual? Porque vai ficar bem claro que Paulo foi pai, João foi pai. Esses homens tiveram filhos espirituais. E por ser filhos espirituais, fizeram grandes coisas. Gaio, de tal forma que era parecido com João. As pessoas olhavam para Gaio e diziam: João, Gaio é parecido com você. E o que prova quando um filho é espiritual, ele entende a paternidade, é que o pai não precisa estar junto dele, para ele provar que ele tem uma paternidade espiritual. Quando vai provar que ele é um filho espiritual, é quando o pai espiritual não está com ele. Sabe por quê? Porque o que ele vai estar vivendo, o que ele vai estar fazendo, alguém vai dizer: parece com o pai. Na área espiritual.
Então Paulo vai deixar bem claro, capítulo 8, versículo 15 e 16 diz assim: porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estandardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filho, pelo qual clamamos o quem? Abba. Quem é o Abba? Alguém chama de Deus. Paulo está dizendo, ele não é Deus, ele é Pai. Pai ama o filho, Pai protege, Pai cuida, Pai dá bênção, Pai confronta, Pai bota na mesa, Pai confronta. Pai é o Pai que quer velar pelo filho, guardar, amar, libertar, salvar e deixar ele ser feliz em todas as áreas. Versículo 16, Paulo vai continuar dizendo: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos. Vou repetir mais uma vez, eu acho lindo isso. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Pastor, quando nós se tornamos filhos de Deus, é quando eu confesso a Jesus, porque o Espírito que entra em mim agora testifica com o Espírito do Pai, e eu e o Pai agora se tornamos filho para com o Pai e Pai para com o Filho. Paulo está dizendo, o Espírito testifica, assim como o profeta fala uma palavra de profetizar na tua vida, o Espírito que está dentro de você reconhece o mesmo Espírito que está ligado ao Pai. É por isso que um bocado de gente recebe profetada, prefere ouvir a placa do CPF, mas não quer ser salvo. Prefere ouvir a placa do CPF. CPF tem placa, pastor? Que negócio é esse? Que loucura é essa? É porque era para sair a placa do carro, que agora tem um profeta agora da placa do carro. É como o diácono disse, a gente não vai pagar mais multa, pastor. Já que ele adivinha a placa, vai tirar também. Você está aí? O profeta na Bíblia, sabe o que ele vai dizer? Israel, Israel, converte seu coração. O profeta na Bíblia vai dizer, Israel, há quanto tempo vai ficar no pecado? Há quanto tempo vai ficar se prostituindo? Não tem chave de vitória. Aí depois que ele fala tudo, ele diz, Israel, volta para mim. Eu quero ser o seu pai de novo. Isso é pai, irmão. Confronta, depois volta logo. Pai. Você está conseguindo entender porque Jesus diz, ninguém não chamei-vos de pai? É porque toda paternidade espiritual que anula o seu pai biológico e anula Deus, não existe paternidade espiritual. Vou falar igual Luiz Hermínio. É qualquer coisa, mas não é de Deus. Você está aí? Vamos seguir? Vocês estão conseguindo entender, querido? Vocês estão conseguindo entender quem é seu pai? Cutuca teu vizinho e diz assim: ser filho é bom, ter pai é melhor ainda. Com todo amor agora, cutuca no ombrinho do seu irmão. Amém, isso, que coisa linda. Fala assim, ainda que você não teve um pai biológico perto, ainda que você não conheceu ele, com todo amor, abre aquele sorriso e diz, mas você tem um pai, e ele te ama, ele te chama pelo nome, e ele diz, filho meu, filha minha, eu te chamo pelo teu nome. Isso é um pai. Ele preenche tudo, Eduardo. Tudo que o homem precisa sobre a terra. Tudo que faltou para o homem que ele não teve. Esse pai verdadeiro, ele nos deu um pai de guia para nos levar a esse sentimento de um pai que vai preencher todo o vazio que nós precisamos ter naqueles tempos. Eu não sei porque veio isso na minha mente, mas vou pregar aqui. Se está falando, porque pode falar com alguém aqui nessa noite. E esse alguém sou eu. Eu tinha uma crise. Porque na minha casa são 3, 2 mulheres e eu de homem. Aí na minha mente, de filho tecnó,
Filho simples, imaturo. Achava que minha mãe e meu pai amavam mais minhas duas irmãs do que eu. Mãe e pai, ele ama. Tudo igual. Agora, certo que tem sempre aquele filho que faz uma coisa a mais. Então tem direito de receber mais. Mas porque nós somos imaturos, tecnó, a gente acha que papai e mamãe não é mais aquele. Não, quando a gente vai ver, quem foi comprar pão quando a mamãe pergunta, quem vai comprar o pão? Tem alguém dos irmãos que alguém vai fazer alguma coisa a mais. Isso é notório, sabe por quê? Porque quem reconhece temperamentos, que tomou essa aula, que já viveu, vai saber que um dos temperamentos ali é mais fácil de ir. E quem é ele? O sanguíneo. Se um dos irmãos for sanguíneo, eu vou, minha mãe, eu vou, meu pai. Ah, preciso que vá a tal lugar. Um já diz, ó, é longe pra caramba, eu não vou. É assim, eu vou andar nada? Vai me dar o dinheiro do táxi? Não. Vai me dar o dinheiro do motor? Não, é andando, não preciso que vá andando, porque o dinheiro está pouco. Aí tem aquele filho miserável, eu não vou. Tem filho miserável? Tem. Tem um que bota a mãe e o pai no estreito. Vai me dar aquilo que eu queria, que a senhora não me negou, e se eu me negou, eu vou. Mas tem aquele filho que vai por amor. Não, eu vou, minha mãe, eu vou. Ainda disse, vocês vão ver, miserável. Aí um dia a mãe e o pai vem com algum queimadinho na bolsa. Só tem um. Quem vai ganhar? Aquele que fez injustiça com os pais? Se me der aquilo que eu queria, cada R$10 que eu lhe pedi, você não me deu. Não vou não também. Não vai receber. Se for aquele, ó, que baixa a cabeça, vou fazer igual que não é comigo. Levanta logo um em nome de Jesus para não mandar eu. Aí levanta o sanguíneo. Eu vou. Já que esses abençoados não vai ninguém, eu vou. Sempre é sanguíneo. Ainda vai feliz. Sabe o que vai acontecer? A mãe diz, vai logo e vota logo, porque eu preciso disso. Vai conversando com Deus e o mundo. Não vai chegar no horário. Mas fez. A mãe vai reclamar, menino. Ele vai dizer, mas não fiz, minha mãe. Eu não fiz. Importante que eu fiz. É ele que vai receber o queimado. Aí os filhos aqui, não gostei da minha mãe. Rapaz, só tem um queimado, deu um. Antes não desce. Aí começa a chorar. Aí tu acha que para nele? Ele vai sair dizendo aos amigos, minha mãe não me ama, mas meu pai. Vai para a tia e diz, você não sabe, tia, o que aconteceu? Minha mãe é injusta. Meu pai é injusto. Aí o tio foi o quê? Aí o tio, você está sabendo o que fulano falou para mim? Aí o tio vai propagando aquela coisa ali. E a mãe, que o pai que não está sabendo de nada, está ficando com um ruim. Por causa do filho, até que não. Só foi comigo, tá, irmão? Isso aqui não aconteceu com ninguém aqui, glória a Deus. Todo mundo aqui é uma bênção de Jesus. Todo mundo aqui é filho de obediência, aleluia, Jesus. Esse Jesus é bom, né, irmão? É por isso que a gente ama Ele. Porque essa é a mensagem que nos provoca dentro de nós a gente entender a imaturidade e a maturidade, a compreender um pai e a compreender um pai espiritual quando cobra, é porque Deus está cobrando. Amém? Você está aí? Aí tem um dia que aquele que saiu falando precisou da mãe e do pai. Quem estava lá? A mãe e o pai. Aí a maturidade vai chegando, vai dizendo, meu Deus, eu julguei minha mãe, eu julguei meu pai, mas ele fez. E deixaram meus irmãos agora lá para estar com... Aí é a dor. Aí a dor vem, porque quando a maturidade chega, olha bem para cá. No livro do pastor Kleber, que é o apóstolo, ele fala que a gente, tudo que a gente fez na imaturidade, a gente paga na maturidade. Tudo aquilo que um dia a gente não reconheceu na maturidade, vem com uma faca cortando nosso coração. E agora a gente que chegou à maturidade, a gente quer fazer tudo para honrar, tudo para fazer. Que a gente virou um brasileiro, como tem ditado, né? Só quer fechar a porta quando o ladrão rouba. Vai lá, compra aquele cadeadão, um grandão forte e bota.
Vocês estão comigo? Então vamos seguir, irmão. Abra suas Bíblias, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 14 a seguir, já estou encerrando. Isso é de verdade? Não é não. Se fosse, tinha mais gente. O evangelho que eu conheço, querido, é esse evangelho que Jesus pregou. O evangelho que é simples, tem profundidade. Um evangelho que é ser gente como gente. Não é ser um homem que tem que ser o super-herói. Tem um super-herói, o nome dele é Jesus Cristo, que revelou verdadeiramente o verdadeiro Pai. Onde nós precisamos compreender e obedecer a revelar Jesus para as pessoas. Através de um evangelho que não tem miniatura, não tem uma placa de uma igreja, que só é um reino único de Deus, onde a palavra é pregada, onde a palavra vem, o entendimento vem, a sabedoria vem, e vem o temor, para que a gente não possa errar mais o caminho diante dele. Todos abriram? 1 Coríntios capítulo 4. Vamos lá, querido. Deixa eu só trocar aqui rapidinho. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 14 a seguir. E diz assim um texto. Quem está dizendo? Paulo. Paulo está defendendo a paternidade espiritual. A gente tomou essa aula há poucos dias atrás, mais ou menos 2 semanas atrás. E diz assim: não escrevo estas coisas para vos envergonhar, mas admoesto-vos como quem? Como meus filhos amados. Porque ainda que tivesse 10.000 tutores em Cristo, não teríeis. Contudo, muitos pais, porque pelo Evangelho vos gereis em Jesus. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus. Quem está falando isso? Então Paulo está dizendo que aquelas pessoas da igreja de Corinto tinham de olhar Paulo como um pai espiritual e imitar Paulo, porque fazendo isso estava obedecendo o mandamento de Cristo, porque estava sendo parecido com quem? Com Jesus. Porque o próprio Paulo vai dizer: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Paulo vai dizer: o que eu prego, se vocês não entenderem, olha para mim como eu vivo e viva também, que você vai estar com Ele. É alguém que tem coragem de dizer: a minha vida é santidade, a minha vida é purificadora, a minha vida é alguém que está vivendo as marcas de Cristo. 17. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, a qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo, como por toda parte ensino cada igreja. Mas alguns andam ensoberbecidos, como se eu não houvesse de ir ter o quê? Convosco. Paulo está dizendo: vocês não obedecem a mim, então não obedecem a Deus, não obedecem a Jesus. Vocês são pessoas que não são filhos maduros. Vocês são filhos tecnós, porque você não consegue reconhecer uma paternidade. E Paulo está dizendo: eu que vos gerei. Paulo está dizendo: vocês só chegaram a levantar a mão para conhecer Cristo por causa da palavra que eu vos carrego. Vamos lá. E o texto vai dizer que eles eram ensoberbecidos, alguém que já estava soberbo, alguém que dizia assim dentro de si: eu escuto o que eu quero e faço da minha vida o que eu quero. Você já viu aquelas pessoas que dizem assim: ouviu, pastor? Pastor é Deus, Deus é meu pastor. Mas quando cai doente: irmão, fala para o teu pastor vir cá fazer uma oração. Você já viu dessas pessoas? Existe um monte. É aquela que bate no peito: negócio de igreja. Igreja é Jesus e Deus. Mas o meu Jesus ensina: se não estiver no corpo, está morto. Jesus compara com uma árvore, Paulo compara com o corpo. Corte seu dedo, fique de fora do seu corpo, se ele vai viver. Não tem como. Assim é uma pessoa.
aceitou Jesus, está fora do corpo? Jesus é seu Senhor na sua casa? Qual é o relacionamento que você tem? Nenhum. Você pode conhecer a Bíblia, mas pode ir para o inferno. Sabe por quê? Porque de Gênesis e Apocalipse a Bíblia vai deixar bem claro: ouvir e obedecer. Por quê? É uma regra, ele chama de lei. Se não está debaixo de uma lei, você não tem como. Jesus veio, mostrou a graça, mostrou a outra parte de Deus. Deus tem uma graça por nós. Antes não entendia, porque pela lei é olho por olho, dente por dente. Pela graça, crie o temor no seu coração, obedeça, porque o Pai te recebe quando você reconhece a obediência diante dele. Mas em breve, Paulo vai dizer: irei ter convosco, se o Senhor quiser, e então conhecereis não mais palavras do que anda ensoberbecido, mas o poder. Mas o poder, porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Quem quereis, irei ter convosco, com vara ou com amor, espírito ou mansidão. Paulo está dizendo: se vocês continuar como filho Tequinó, sabendo já o que tem que fazer, Paulo está dizendo: escolha como eu tenho que ir com você. Aí Paulo vai deixar bem claro: com vara. O que é vara, pastor? Vara é alguém que vai chegar e vai dizer: está errado, eu não te aceito dessa forma. Ou você se conserta, ou você cai fora. Assim não é isso o reino de Deus o tempo todo. Jesus dizendo, Jesus fala constantemente do trigo e do joio. No final, quando arrancar, um vai para onde? Para o fogo. O outro vai ser o quê? Guardado. Mas estava todos juntos? Sim. Mas no dia vai ter separação. Você está comigo? Aí Paulo está dizendo: quer que eu vou com vara para lhe corrigir ou não? Ou quer com amor? Paulo diz: escolha. Ou em espírito de mansidão. Eu prefiro espírito de mansidão. Vem com espírito de mansidão. Só por quê? Porque ele vai me corrigir e vai ser em amor. Se ele me dá só amor, eu posso me formar uma capa, vou fazer de conta que eu não fiz errado. Ele vai me amar, então não vai me corrigir. Ele tem que me corrigir. Porque quando me corrige, eu não erro mais. E se eu me plantar e dizer: não, não fiz não, ele vai me tratar com amor, mas eu estou errado. Então eu vou gerar problemas, porque eu não me permiti ser sarado. Paulo, eu te escolho em espírito de mansidão. Venha me corrigir com mansidão. Que eu quero. Que eu não quero ser filho Tequinó. Eu quero obedecer à voz de um pai. Que não obedece líder, não obedece pai. Você não obedece a ninguém. Você não consegue obedecer. Porque o dia que você for confrontado, como Paulo está confrontando, como Paulo está dizendo aqui, você pode se revelar e dizer: eu sou um filho Tequinó. Pensei que eu era um filho Runhóis, mas sou filho Tequinó. Então vamos lá para algumas características que o pai vai ser um pai espiritual. Vocês querem ouvir? Ele vai dizer assim: a voz de um pai, ela é convidativa e não intimidadora. O pai, ele vai ter uma voz para te chamar para perto dele e não para te gerar um medo de estar perto dele. Quando tem uma paternidade que o tempo todo te coloca você em muros para você não ser quase ninguém, para você ser paralisado, para você não poder falar nada que venha confrontar ele, não é um pai. Porque se ele errar, o filho também tem direito de dizer: papai, vem cá, quer te chamar a atenção, o senhor está errado. Então ele também recebe. Amém? Ele recebe. Porque se o filho está vendo que está errado, o filho está querendo dizer para ele o quê? Eu quero o seu bem. Então a voz de um pai espiritual, ela é convidativa. O tempo todo está dizendo: vem para perto, vem para perto, vem para perto, para receber mais de Deus, para ter mais entendimento de Deus, para operar naquilo que Deus quer que você opere. A intenção de um pai sempre é incluir e não excluir você. Sempre ele quer te incluir nas coisas de Deus e não excluir. A paternidade de Deus é essa, uma paternidade que o pastor, ele quer te chamar para perto de Cristo e não te afastar.
A correção de um pai é porque ele ama. Jesus só corrigiu aquele povo não porque ele era contra os fariseus. O desejo dele é que os fariseus convertessem os seus corações. Mas ele estava ensinando o povo não perder o coração. Sabe por quê? O povo vai no que as pessoas dizem, não vai pelo aquilo que a palavra diz. Quer ver uma coisa? Você está comigo? Se você sentir uma dor e você dizer para a pessoa, estou com uma dor aqui, tome chá disso. Aí se você falar para outra, tome chá daquilo. Você já viu isso? Tem outros que vai dizer, menina, vou te levar um chá, vai te curar logo. Isso pode te prejudicar, porque para um deu certo, mas para você pode ter alergia. Mas ninguém quer saber disso. Fulano tomou, deu certo, eu vou tomar. Prefere ouvir os outros do que ouvir o médico. Prefere de ouvir os outros para ouvir qualquer coisa, mas não quer ouvir o médico dos médicos, que é a palavra. Você está aí? Você está comigo? Então o pai corrige porque ele ama. Isso vai ajudar tanto para você ver uma paternidade espiritual, como para um pai biológico. Você está aí? Lembra do seu pai biológico, quando ele dizia, não quero que saia de casa hoje? Mas você ficava retado. Papai não quer nem deixar sair. Aí, meus amigos, tudo saindo. Seu pai queria te proteger. E você dizia, ele é ruim. Ah, que pai ruim. Ah, que não deixa sair. Não! É porque seu pai tinha maturidade. Ele estava já sabendo da vida. Ele estava vendo coisas que ele não queria que você andasse por esse caminho. O não, a Bíblia sempre vai dizer que a Bíblia é mais não do que sim. O não provoca maturidade. O não provoca segurança para você. O não provoca amor dentro de você. Porque quando você se torna maduro, você diz, eu vou agradecer ao meu pai, porque o não dele não me deixou me perder, porque o não dele não me deixou morrer, porque o não dele me fez ser quem eu sou. Ei, aprenda a ouvir a voz de um pai. Shekapapadarabashai. O pai espiritual sempre vai te ajudar a achar a sua identidade. Por quê? Porque alguém um dia te frustrou. Você achou que seus pais não gostavam de você. Você te achou que ele era diferente com você. Você achou que perdeu a sua identidade. O pai espiritual vai te ajudar a te dizer que seu pai que fez você, a sua mãe que fez você, te ama e dá vida por você. Então um pastor que é um pai espiritual, ele está dizendo para você constantemente, valorize seus pais. Quando um pai espiritual diz para você anular seus pais, ele não é pai, ele está quebrando o princípio de Deus. Honra teu pai e tua mãe, para que teus dias prolonguem sobre a terra, para que você seja abençoado, para que tua vida e teus filhos venham prosperar debaixo de bênção. Isso que é um pai espiritual. Ele constantemente luta para que você fique de pé, mas a palavra dele muitas vezes vai ser confrontadora, te chamando, fica de pé, levanta, anda. E muitas vezes você vai dizer, ele não me ama, ele não sabe o que eu estou passando. Ele sabe sim, porque você precisa de ouvir um confronto dentro da sua alma para se tornar um feio espiritual. Ele vai te ajudar, meu irmão, a você achar sua identidade, porque muitas vezes seu pai e a sua mãe biológica não teve o direcionamento espiritual. O diabo te escravizou, o diabo entupiu seu ouvido para que você não conseguisse achar esse verdadeiro amor. É Jesus. O pai sempre vai te fazer você se sentir uma pessoa importante. Eu conheço muitas pessoas que têm pai e têm mãe, mas tem complexo de inferioridade. Por quê? Porque veio do pai e da mãe. E se acha que não tem valor, o pai espiritual vai te dizer, você tem valor sim. Você come na mesa do pobre, na mesa do simples, e também pode sentar na mesa do rico, comer como rico. Não se intimide quando chegar na casa de um rico. Sente e come. Ah, vou pegar o que está lá. Se não quiser pegar, está lá. Pega o frango com a mão.
Porque o que você não faz, o rico vai, pega e faz, todo mundo acha bonito. Mas você, porque tem complexo de inferioridade, você não vai ter coragem de fazer isso. Porque dentro de você, como é que eu vou comer lá? Ei, muitas vezes fica até com fome. O pai espiritual vai te dizer, você tem valor. Quando alguém te excluir, o pai espiritual vai dizer, não se deixe entrar isso no seu coração. Não deixe a palavra entrar. Porque o seu pai biológico, sua mãe biológica queria dizer isso para você, mas não tem entendimento. O seu pai espiritual vai abrir a Bíblia e vai dizer, Jesus tem valor para mim e para você. Jesus comeu com prostituta, Jesus comeu com cobrador de imposto, ladrão, Jesus comeu com rico, Jesus foi convidado para ter as bodas de Canaã, mas Jesus continuou sendo ele, só porque o caráter de Deus, a paternidade de Deus estava nele. Ele não se corrompeu, ele não teve complexo de inferioridade, porque era filho de José, porque era filho de Maria. Ele não queria saber, porque ele tinha um pai grandão, um pai espiritual, que dizia, esse é meu filho amado, em que eu tenho prazer. Jesus está dizendo, eu e você, ele tem prazer ainda hoje, constantemente, porque ele nos valoriza. Achando um pai espiritual, certamente você achará o seu destino. Ei, deixa eu dizer, muitas vezes você está confuso para onde eu vou, para onde eu quero ir. É porque você não tem um pai espiritual. Mas no dia que você abrir o seu coração e abrir e dizer, eu estou perdido, me ensina a voltar para o meu destino, o pai espiritual vai te alinhar para o seu destino. E você vai ver que isso não se tornou fardo. Isso foi leveza dentro de você, porque você está indo para o seu destino. Porque você está trilhando em Deus, porque você está esperando tudo que você era para receber, e você vai vendo que de gota em gota, de glória em glória, as coisas estão acontecendo. Por quê? Porque você decidiu alinhar o seu coração, você não ficou mais com medo de abrir o seu coração, e Deus agora está alinhando você para um propósito, porque você tem um destino, até chegar nele. Deixa eu te falar, gigantes se levantarão, mas enfrenta. Ei, leão aparecerão, derruba ele, mata ele. Ei, urso aparecerão, estraçalha com ele, porque quem está em você é bem maior do que está lá fora. Quem está em você, ele grita dizendo, eu tenho um pai, em frente, só porque tem um destino para você chegar. Não precisa usar de autoritarismo para segurar pessoa na sua igreja, para segurar pessoa na igreja, porque não se vai ficar sozinho. Precisamos ensinar a palavra de Deus. Sabe o que eu aprendo? Um pai espiritual não se preocupa se a igreja vai encher ou se a igreja vai esvaziar, se ele chamou alguém a atenção, se ele vai sair ou não. Ele está preocupado, sabe fazer o quê? Eu quero é pregar a palavra de Deus. Quem ouve a palavra de Deus obedece e fica. Só porque o pastor não precisa agradar ninguém para ficar na igreja. O pastor precisa, a voz profética precisa, o pai espiritual precisa é de ouvir a Deus. Você quer ser agradado? Ouça a Deus como o pastor ouve. Se alinha com o pastor para ouvir também um pai, porque aí não vai gerar fardo. Aí vai ter um fardo suave e leve que o pastor carrega, você também carregará. Só porque ele está na visão. E se você entra na visão, seu fardo muda e as coisas começam a acontecer. Se você está entendendo isso nessa noite, eu, se eu fosse você, já estava dando glória, já estava dizendo, eu tenho um pai, um meu Deus que chama de Deus, ele é um Abba Pai, o meu espírito grita por ele todos os dias. O pai espiritual, ele não é legalista, ele não obriga a pessoa até mentir ou mandar fazer coisas que a Bíblia não diz. Um pai espiritual não vai te levar para a morte, o pai espiritual vai te levar para a vida e vida e abundância. Ei, pastor, dá um exemplo. O pai espiritual não vai dizer para você, não diz que eu estou aqui na igreja não. Ele vai dizer, diz que eu estou aqui. O pai espiritual vai dizer assim, diz que eu vou sair. Não. Ele diz que daqui a pouco eu atendo. Sabe por quê? Porque ele valoriza o que Jesus valoriza. Jesus não valoriza dinheiro. Jesus não valoriza a fachada que